Digital. Digital. Vamos falar do mundo digital, do nosso negócio. Por que fazer, por que não fazer, como está acontecendo. E o primeiro ponto aí é a gente pensar no mundo de forma digital. Fala, como assim, né? Outro dia mesmo, não faz tanto tempo, fui eu assinar um contrato lá com a Vivo. Aí o cara falou, você assina um contrato aqui para mim? Era um plano de linha pós. Ele falou, assino, cadê a caneta? Ele, não, é aqui no tablet. Eu falei, tá bom. Peguei com o meu dedo mesmo, fiz a assinatura e, enfim, o contrato estava pronto. Trazendo para a nossa realidade isso aí, bem dizer, praticamente, logicamente, com outros meios, é a mesma coisa. E aqui a gente hoje vai explanar esse mundo digital. Por que fazer, por que talvez não fazer, os adeptos e os não adeptos também, né? E a gente vai colocar isso aí tudo no papel para poder esmiuçar e ter essa troca com quem está acompanhando a gente aí também, para falar um pouco mais desse mundo digital que a gente já tá nele, não tem como fugir mais. Sabe, você falou em assinar plano, eu lembrei. Comecei a puxar na minha memória. Eu não me lembro de, por exemplo, um telefone fixo, eu ia até a loja da Vivo para ir fazer um plano. Sempre foi por telefone, pelo menos da minha idade, que eu comecei a fazer essas coisas para cá, sempre foi, você liga lá e só a sua voz já é uma assinatura digital. Então, eu acredito Já é o que esse suficiente. digital não é de agora. Agora, para o nosso meio, realmente é o assunto mais comentado. Mas isso já existe há pelo menos aí mais de uma década. E isso está trazendo para a nossa realidade por questões de momento, mas já estava andando todo esse assunto de digital há muito tempo. Mas em outros mercados, em outros ramos, cara, isso é muito antigo, principalmente no de telefonia que você comentou aí. É muito antigo. No telefone móvel, nossa, nem se fala, é muito antigo mesmo. Então, eu acho que quando a gente fala de digital, a tendência é aumentar e não tem como fugir mesmo, como você falou. É tendência e a gente está passando gerações e gerações ficando cada vez mais moderninhos e é que ninguém Não é? quer mais assinar papel. Cara, a gente sabe que é pilhas e pilhas de contrato para assinar esses contratos e ter arquivado isso não faz mais sentido hoje, né? Não faz, não faz. A gente estava falando aqui que antes de entrar que é um caminho sem volta e eu acredito que não tem volta mesmo, porque se a gente parar para ver, por exemplo, quando você fala em venda presencial ou não, call center ou não, quando você pega um cliente que pode te dar algum tipo de problema com reclamação ou contestação, você, dentro da sua operação, você prefere fazer uma formalização de papel ou você prefere ter uma segurança a mais ali, onde vai ter uma prova de vida, que geralmente dentro do nosso negócio, para quem não conhece muito a assinatura digital, você pega o celular ali, você começa a piscar e tal, demora uns 3, 4 segundos, e naquele momento o cliente nem se dá conta, mas ele participou de uma prova de vida, o que faz a operação ser muito mais segura e ser muito mais tendenciosa para tudo isso acontecer. É um caminho de verdade sem volta. Então, quando você fala, me corrija se eu estiver errada, quando você diz aqueles segundos que os bancos pedem para tirar a foto do cliente, além da prova de vida, ver se o cliente está vivo, tem uns que vê piscando o olho, né? Se não piscar o olho, não dá o positivo para seguir a proposta, mas também eles veem geolocalização do cliente, né? Exatamente. Não é só, tipo, simplesmente tirar uma foto. Na verdade, tem toda uma tecnologia por trás para ter essa segurança maior. Mas você me perguntou a respeito da minha operação. Se eu prefiro fazer o digital ou se eu prefiro fazer o papel, pensando que o digital tem uma vantagem de mais segurança na operação. Sinceramente, mesmo que não tivesse essa segurança a mais, eu prefiro fazer o digital. Pelo fato desse monte de contrato, envio de correio. A gente sabe que é um trabalho mais custoso o contrato. Sim, E eu com certeza escolheria sempre o digital, mesmo que não existisse essa segurança maior. E depois que existiu essa segurança maior, que no começo nem tinha tanto esse assunto, com certeza, sem sombra de dúvidas, o digital para mim vem na frente. Eu forço a venda ser digital, com certeza. Forço, tá? Entre aspas.
Eu prefiro a venda ser digital. Com certeza. Se a gente voltar um pouquinho no tempo lá, você vai ver que, vamos lá, colocar uns 4 anos, não tinha absolutamente nenhum banco trabalhando. E a gente sabe a dor que é você pegar um contrato, colher a assinatura do cliente e muitas vezes o cara não dá conta de assinar do jeito que o documento pede. A gente manda para a promotora, manda para o banco, pendencia a assinatura. É uma porção de coisas que fazem a gente olhar o digital, ainda mais com esse momento que a gente está passando, com outros olhos. Os clientes, muitos deles, não querem nem sair de casa. Então é uma super saída o digital. E eles já estão também meio aptos para fazer isso aí. E a gente sabe que os aposentados de hoje não vão ser os aposentados daqui a 5 anos. Talvez vai ser, sei lá, a sua mãe, um parente bem próximo que já está adaptado, já tem TikTok, já tem vários aplicativos aí que a gente talvez nem use. E eles vão estar super safos para fazer esse tipo de operação, é certeza. Eu até falo, eu brinco com a minha mãe que antigamente, quando não existia tanto assim, celular, não tinha essa modernidade, e a gente queria usar o celular, eles achavam um absurdo a gente ficar enfiado com a cara no celular. Agora são eles, cara, para tirar minha mãe do celular é difícil, hein? Brincadeira. Você imagina, então, daqui 10, 15 anos que for a vez dela ser aposentada, e quando chegar a minha vez, então, eu não vou querer assinar um contrato, eu vou procurar uma facilidade. E essa facilidade vai ser o digital. Eu, pelo menos, não piso numa agência, não sei nem há quanto tempo. E pretendo que seja assim, cada vez mais. Se o banco pede para eu ir lá para fazer alguma coisa, eu fico até brava. Mas para que eu tenho que ir aí? Fazer o que aí? Não A é? Marcela falou aqui que a maioria não confia quando ela explica sobre o digital. Marcela, se você puder dar um exemplo para a gente sobre isso, porque de verdade deve estar tendo algum problema de comunicação. Nós tivemos isso no começo da operação, quando a gente trocou para digital, mas depois, passando um pouco de tempo, hoje eles já preferem o digital, tá? Deve estar tendo algum problema. Coloca assim na sua cabeça sempre. O problema é sempre do comunicador, não de quem está recebendo a informação. Então, está tendo alguma palavra que você está colocando, ou um empecilho na sua cabeça mesmo, que está impedindo você de vender o digital. Mas vamos trabalhar isso aí, tentar deixar o mais claro possível. Quem sabe a gente consegue mudar essa chave e aí fazer você conseguir vender melhor o digital. Tá bom? Total. E falando nisso, que os clientes vão se adaptando, eu trouxe um estudo aqui da Folha, da UOL, Manda. em que fala que antes de entrar a pandemia, tá? Esse estudo foi antes de entrar a pandemia, foi em novembro do ano passado. Estavam previsto fechar mais de 1.200 agências de banco de rede, e eu vou citar aqui os bancos de rede, são esses: Banco Itaú, Banco Bradesco e o Banco do Brasil. Só esses três, esquecendo ali os outros bancos que tem, o Santander. Quantas agências? 1.200 agências só no primeiro trimestre. Então você está entendendo o tamanho da proporção? E se a gente parar para pensar um pouquinho no porquê de tudo isso, muitos profissionais bancários excelentes que podem estar até ingressando nesse mercado com a gente, eles estão propícios a perder o emprego. Por quê? Você imagina quanto que é o custo da agência da Edilins, por exemplo? Eu tenho certeza que é uma agência enorme, por exemplo, a do Banco do Brasil. É um custo operacional enorme. E assim, se o cara pode operacionalizar tudo de forma digital, por que você acha que ele vai manter uma agência gigante daquela, com um aluguel absurdo, com um risco de roubarem carro forte e outros riscos que tem de explosão? Outro dia eu estava dormindo em Bauru, antes de acontecer toda essa pandemia, uma das últimas viagens que eu fiz. Dormi em Bauru lá, os caras, saiu até no Fantástico essa, tá? Os caras explodiram a agência da Caixa, a polícia cercou o perímetro ali e os caras não estavam com arma tão pesada que eu estava a umas 8, 9 quadras da onde estava acontecendo e eu estava escutando todos os tiros, estava escutando tudo. Ai, que horror. No final das coisas, os caras conseguiram sair porque as armas dos caras eram tão pesadas que a polícia não deu conta nem de chegar a 2 quarteirões perto deles. Eles saquearam, levaram milhões e, ó, deu até águia atrás deles. Então, assim, olha o risco que você está correndo dentro de uma operação dessa. Até para o cliente, já imaginou se tem um cliente? Logicamente, acho que não, porque era muito tarde, mas se fosse... Não tem hora para esses caras agirem, né? Então, quem tem ali no banco de rede está propício a esse tipo de coisa. Por que você acha que tantas fintechs de banco digital foram criadas? Aí a gente muito tem aí hoje também, né? Muito rápido. Tem o Nubank, a gente tem o C6, Banco Inter,
A gente tem uma porção de bancos, inclusive até o próprio Banco Bradesco lançou o seu banco digital, porque ele está vendo esse Tem movimento. um C6 também, a C6 que veio agora. Pelo jeito ele veio para ficar, pelo menos está com força, né? Veio para ficar também. Então, assim, e as pessoas, os bancários, eles estão com receio de perder o emprego. Outro dia, acho que eu comentei contigo outro dia, estava eu almoçando em Marília e eu topei com alguns agentes ali do Bradesco e eles falaram, meu, eu não sei o que eu vou fazer. Me ofereceram a demissão voluntária e me contaram até, acho que alguns salários fixos, 60, 70 salários fixos como acerto. Senão, o que acontece? Ou eles vão ser mandados embora, ou eles são realocados para alguma agência bem menor, para uma cidade distante, e aí ele acaba pedindo conta, porque ele não tem Não essa aguento. vontade mais de querer demorar e viajar para outros cantos. Então, assim, é muito maçante, e tudo isso é custoso para quem está na operação e para o banco também. Como eu te falei, um aluguel daí deve ser um absurdo. Por isso que a gente, todo esse movimento em cima dos bancos digitais. Então, para nós, é realidade, está acontecendo, e esse estudo que eu trouxe aqui da Folha só volta a reforçar. O digital é um caminho sem volta. Ô, Paulo, você falou aí, né? Então, 3 bancos apresentaram os dados de que vão fechar 1.200 agências somando esses três, que a gente pode considerar dos três aí mais fortes do mercado. Itaú, Banco do Brasil e Itaú, Banco do Bradesco. Brasil e o Bradesco. Bradesco. E então, antes da pandemia já existia esse estudo que você falou que foi em novembro. Pós-pandemia, a gente espera o quê para 2021? Então, a gente espera que vai ser muito maior o número de fechamento. Então, eu acredito aqui, pensando como você estava falando, os caras estão analisando que já tinham a ideia do digital, já tinham a ideia de criar essa facilidade, e agora que eles descobriram que dá para fazer, porque a pandemia nos obrigou a fazer isso, vai ser muito mais agências tendenciosamente a fechar. Agora eu te pergunto, você acha que esse número vai ser muito maior em 2020 ou reflete em 2021? Eu acredito que vai acabar refletindo um pouco, sim. Já está acontecendo muitas coisas. Quantas agências que a gente não viu que já fecharam, não só por conta de pandemia, mas por movimentação mesmo. Você conhece mesmo aí também gerentes de agência que acabaram virando praticamente um Severino, faz tudo. Você só não vê ele com o colete da humildade, do posso ajudar, porque o resto você vai encontrar. Gerente de agência fazendo o trabalho de caixa, fazendo serviços essenciais. Por quê? Porque demitiram a maioria e como ele talvez seja mais custoso mandar embora, porque era um salário maior, ele vai ser o último a ser mandado embora. E, meu, tudo está mudando. Se você, por exemplo, outro dia a Mariana, minha esposa, faz um jogo na Mega Sena que acumulou 100 milhões. Eu falei, mas lotérica, cara. Que lotérica, rapaz? Baixa aí o aplicativo da Caixa que você faz o jogo online, só pagar ali com cartão de crédito, até débito estão aceitando. Quer dizer, nem para você fazer um jogo ali na Mega Sena tá precisando ser na lotérica. Você tá entendendo? Tudo está se transformando digital, Mas a olha o que eu Caixa lembrei. também. Meu marido teve que ir na agência e ele tinha que entrar, fazer não sei o que na agência, ele tinha que entrar na agência. E aí ele chegou lá e não barraram ele, não deixaram ele entrar. Não, mas eu preciso resolver dentro da agência, eu preciso entrar. Não, não tem como. Ele falou, mas quem está entrando na agência? Só estava entrando o grupo de risco. Aí ele falou, ué, não entendi. O grupo de risco vocês põem para dentro e quem não é de risco vocês põem para fora. Não tinha que ser ao contrário? O grupo de risco tinha que ficar em casa? Aí ele falou, não, a gente tem que atender. Aí, então só estava entrando os acima da idade, 60, 65, e quem era caracterizado o grupo de risco mesmo em relação à pandemia. E ele não pôde entrar, de jeito nenhum. E aí eu falei, gente, como que pode? E aí teve que se virar, resolver de outra forma o que ele tinha para resolver lá dentro. Mas eu acredito que essas agências elas vão diminuindo e as pessoas vão perder o interesse de ir na agência porque vão conseguir resolver tudo à distância. Igual a Caixa mesmo, que tem a maioria aí das agências lotadas por causa desse monte de auxílio e tal. Cara, eles estão trabalhando pra caramba. Eles não têm como ficar sem agência. Mesmo assim, é direcionado para atendimento eletrônico. Você tem que fazer um formulário aqui antes de você entrar na Caixa. Você faz um formulário para ver se eles vão te dar senha. Aí você entra para a fila e aí chega lá e eles Para falam, venda. ó, acesso ao aplicativo. Não, chama no WhatsApp que o gerente vai falar com você. Você está entendendo? Tudo
tudo ali, de forma remota. A Silvia colocou ali que o irmão dela provavelmente trabalha em banco e está com medo de perder o emprego devido à quantidade de agências que está fechando. E é real isso. Infelizmente, Silvia, ou felizmente para ele, vai que ele ingressa no nosso negócio, que é um baita do negócio. Porque muitas das vezes o pessoal fica meio acomodado lá numa agência de banco, gosta também de estar no meio financeiro, e um cara desse que tem uma total expertise igual ele deve ter, passando e continuando para esse mercado, vai ficar tão feliz, às vezes mais, porque pessoas que trabalham em banco, a Vanessa conhece, tem parentes também que trabalham em agência, sabe da pressão que não é trabalhar num banco. Cara, quantos relatos que a gente não tem de depressão, que a gente não tem de acertos que eles reclamam, vão para a justiça e perdem metade da vida, o resto da vida que tem, só martirizando isso. E diz alguns coaches e psicólogos que quando você não fecha um ciclo da sua vida, é ali que a pessoa cai em depressão, porque ela não fecha aquele ciclo. Eu tenho uma parceira em Bauru que ela não foi, ela foi desligada do banco, e foi um acerto muito aquém do que ela esperava. Só que até sair esse acerto, ela ficava se martirizando, porque não saía, não saía, e era uma coisa que não acabava nunca para ela. E ela chegou uma época a entrar em depressão. Então você vê tudo que uma agência te traz. Lógico que inflama, massageia o nosso ego, a gente Não, trabalha é um muito bem serviço muito legal, vestido. mas se você colocar muita gente aí tá descontente por esse monte de motivos que você citou aí, e agora tem esse risco, porque sempre foi um serviço estável e também um serviço desejado por todos, né? Hoje já não tá mais tão assim, as pessoas têm medo de perder o emprego, a contratação tá cada dia menor, e esse risco de fechar a agência, cara, quem trabalha com risco de ser mandado embora a qualquer momento? É complicado. Mas o recado que eu acho também que a gente tem que deixar claro para todos é: esse mundo digital veio para ficar e quem está no mercado já precisa se adaptar e quem está entrando tem a sorte de já entrar no caminho certo. Porque o caminho Total, certo, porque. Pode complementar. porque o caminho, quem entrar no caminho certo já vai estar em vantagem. Sim, na verdade, a pessoa que entra agora para o nosso mercado, além dela não vir com nenhuma informação, vamos dizer assim por dito, não pega todo o histórico que a gente já viveu, então ela não vai ter que se adaptar, vamos dizer assim, readaptar, a palavra correta é essa. Ela não vai ter que se readaptar. Ela vai ter que entrar num novo mundo para ela, que com certeza vai ser um novo mundo, um novo negócio, mas ela já vai vir, é isso daqui que tem que fazer? Pronto. Já quem é do nosso ramo, fica, não, peraí, digital. Eu tenho, pra você ter ideia, eu tenho um parceiro em Bauru, não vou nem citar nome, senão ele vai acabar aqui. Enfim, o que ele faz? Ele faz só contrato, vou citar o nome do banco, ele faz só contrato pelo banco Pan. Por quê? Ele só faz contrato físico, aquele que precisa de assinatura e tudo mais. Achei que você E a fosse gente falar que sabe ele que o faz pelo Pan, PAN para fazer digital. pois é, ele faz na contramão, porque a gente sabe que o Pan está muito bem, obrigado, na questão de digital. Só que ele prefere fazer formalização física, porque na cabeça dele ele tem uma segurança na operação pelo cliente estar assinando alguma coisa, algum papel, algum documento. E eu trouxe todos os prós para ele do digital. Eu falei, não, só na hora que não puder fazer mesmo mais o papel, aí eu vou ver como que funciona o digital. E sabe o que quer dizer isso? Que quando de verdade fecharem as portas para o digital, igual, por exemplo, o CTLM já fez, ele não vai ter, vai parar a produção dele. Porque até ele se adaptar, readaptar, ele não vai ter esse tempo. Talvez ele quebre, talvez ele fique 2, 3 meses sem caixa, trabalhando no vermelho. E é isso que quem está no mercado corre perigo se não enxergar rápido. Eu acredito que você deve ter aí alguma informação para nós, você que também já é do mercado há tanto tempo. Como que foi essa readaptação para você? Quando eu decidi aqui mudar nossa operação para o digital, eu quis fazer uma coisa muito radical, porque eu já acreditava que isso ia acontecer muito rápido. E logo na sequência, esse negócio de crise, pandemia, eu falei, vai ser obrigada a fazer. Então, hoje, nossa operação 90% é digital e o que não dá, 10% é físico. Mas hoje, eu sinto, tem cliente que pede o digital. A gente não é um nem dois. Você liga para ele, ele já fez 2 operações no digital, fez já aumento do salário no digital e ele já fala, não é papel não, né? Já é digital, né? Ou então ele já pede assim, vai ter que ir em alguma lan house, alguma coisa, imprimir contrato, tenho que ir aí assinar, se tiver que ir assinar eu não vou. Eles não querem sair de casa, pelos motivos óbvios,
E o Sim, digital, não é que ele às vezes prefira o digital, mas o digital acaba sendo uma saída para ele não precisar sair de casa por ser grupo de risco, porque tem gente que realmente está fazendo a quarentena redondinho e não está saindo de casa. Então, essa saída foi muito. O momento foi muito propício. Tudo aconteceu, parece bem casado, o digital vindo. Alguns bancos saíram na frente, a gente sabe disso. Outros tiveram que acelerar o projeto do digital. E teve alguns aí que ainda não fizeram, mas a gente sabe que estão fazendo. Então, se todos os bancos estão correndo para o digital, porque para eles é muito mais barata a operação, você falou da agência, né? Que a agência tem um custo de aluguel e mais um monte de coisa, carro forte, dinheiro, risco. O digital para o banco também é muito mais barato. Eles não precisam pagar aquelas operações de terceirizadas para cuidar de contrato. Eles gastam com o aplicativo para fazer no primeiro momento e com essa manutenção, mas mesmo assim, versus o que precisava, até mesmo de funcionário dentro do banco, vai diminuindo, porque vai ficando tudo automatizado. Então, tem uma mesa lá que aprova, que ajuda a aprovação, mas muita coisa vai no automático. Então, isso vai diminuindo o custo e é bilionário o custo. Então, se é bom para o banco em todos os pontos, é lógico que a gente sabe que vai ter como fugir. Isso vai acontecer mesmo. certeza. E quando a gente pensa aqui, igual esse amigo nosso lá de Bauru, se a gente pensar ao contrário, por que não fazer o digital? Por que que tem gente muito tendenciosa para continuar só fazendo formalização papel, né? Separamos alguns pontos aqui para deixar bem claro por que que ainda talvez precise um pouco, mas que o digital, se você fizer os filtros corretos, é você que escolhe. Como você falou, na sua operação, você colocou uma balança aí entre 90 e 10, porque você tem um call center com uma operação mais robusta e você precisa disso, logicamente, porque além do balcão que você tem que sustentar o seu call center com a operação digital. Porque imagina comigo, você fechou um contrato para o cara da Bahia. Vamos voltar lá atrás como é que era. Você tinha que pagar um motoboy e não era barato. Não. Pagar o motoboy para ele ir numa lan house, para você mandar um contrato para ele, imprimir. E às vezes você imprimia o contrato errado, faltando via, chegava na casa do cliente, quando ele não estragava a venda, o motoboy falava, assina aí, tipo assim, né? E aí o cliente assinava no lugar errado. Você já pensou, fazendo isso hoje, quão custoso ia ser para a sua operação? Então, se a gente trazer um dos porquês não digitar muita coisa no papel, eu tenho certeza que uma das coisas é o gasto, é o custo operacional disso tudo aí. Você, como também controla a sua operação dessa forma mais macro todo dia, o que que você pode falar mais aí? É, realmente, esse curso que você falou aí do antigamente, sei lá, mandava o motoboy, ou então você convencia o cliente de ir nessa lan house. E ia, lógico que vendia. Mas esse risco de você perder o cliente no meio do caminho era muito grande. E o custo dessa operação era muito alto. Muitas vezes o próprio motoboy estragava a venda, o próprio cara da lan house estragava a venda. Hoje ainda existe. A pessoa vai pegar um celular, às vezes ele pega o celular emprestado do filho, o filho não deixa fechar o contrato. Isso aí sempre vai existir. Não acha que existe Sim, milagre para isso, né? Mas em relação a ser digital, a facilidade foi muito grande, porque tem banco aí que é três botões que aperta e a foto, dois sims que o cliente dá, daí o contrato sim, está de acordo sim, e foto. Então, acredito que na nossa operação, adaptação, no primeiro momento, os próprios vendedores ficaram assustados, porque eles achavam que o cliente, a mesma coisa que a Marcela falou, o cliente vem com um monte de objeção e está achando que não está assinando. E hoje a gente já vê que está ao contrário, o cliente está pedindo, tem o cliente que ele não quer fazer por medo. Medo, como é que chama? Fobia de internet, fobia da parte digital. Então ele tem medo e a gente faz aqueles vídeos bem amadores, bem caseiros, manda para o cliente, olha, o senhor clica aqui, o senhor faz isso, faz aquilo. Mas eu acho que o argumento principal é a segurança que o cliente vai ter. Porque é ele ou é ele. Então, os bancos assumiram essa responsabilidade porque realmente o risco é menor. O cara vai ter que ser ele mesmo para fazer. Isso aí já mata metade dos problemas. E a Marcela escreveu aqui, mas eles não querem entregar os docs. Não tem problema, tem banco que o próprio cliente consegue acessar lá e colocar o documento.
no banco, não me Sim. recordo agora todos os bancos, mas tem lá o banco que você só digita a proposta e fala, ó, o senhor vai lá dar o sim, 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 no final o senhor anexa o documento, já que o senhor não está querendo me mandar o documento. Mas eu acho que isso não é empecilho, de verdade, hoje isso não é empecilho. Ou o cliente ele não quer fazer de jeito nenhum, não é pelo digital. Sim. Ele não manda o documento porque a proposta não foi interessante, porque a gente deixa muito bem claro para ele que essa segurança primeiro é para ele e depois é para nós. E é primeiro para ele mesmo, porque antes, quantas fraudes a gente já não escutou? Documento fraudado, documento extraviado, feito no nome do cliente ali, pegou o empréstimo no nome dele. Hoje não. O cliente tem que estar ali mesmo, a prova de vida é feita, a geolocalização é feita, e para ele é uma segurança muito maior. E a gente fala para ele, o senhor não vai deixar de assinar. Só é um jeito diferente de assinar. A assinatura existe. Você estando ali é uma assinatura. E já imaginou o senhor ter certeza, o senhor ir lá e na hora que for fazer esse contrato, ou então vamos supor que o senhor fala que não fez esse contrato, o banco mostra a foto do senhor e fala aqui, a foto do senhor foi o senhor que fez, não tem como não ser o senhor. Então, eu acredito que essa segurança, se você conseguir passar isso com muita firmeza para o cliente, você acreditar nisso primeiro, você vai conseguir ter um fechamento maior. Certeza. Na verdade, parte primeiro da nossa mente, primeiro, nós como gestores, mudar a mente da equipe. Porque já é um script diferente também, até para o pessoal da venda, o pessoal do back-office talvez não fique com coisas tão inchadas. Por exemplo, quando estava lá no ano passado aquela loucura de portabilidade, com 0 pagas. Então você fazia um volume espetacular de papel, muito trabalho, back-office totalmente inchado. Quando a gente fala back-office, para quem não entende, quem não é do mercado, a gente está falando da retaguarda da operação, é o ADM que cuida de todo o fluxo da operacionalização da coisa. Exatamente. Então, assim, hoje, se você for fazer contrato novo, meu, uma pessoa dá conta. Que se as duas, se a operação for muito grande. Porque a gente está falando de um fluxo aqui que você não precisa de papel. Como você bem disse aí, alguns bancos não pedem nem documento, o próprio cliente faz tudo lá pelo app. E outros ainda, logicamente que a gente vai falar, ah, mas e o analfabeto? Ele não consegue ler contrato, como é que ele vai assinar digital? Tudo bem, esse é o único caminho que não tem o que fazer por enquanto. Porque tem bancos fazendo piloto com áudio para o cliente escutar o contrato todo, as partes, a sete, o valor liberado, o prazo. Então, assim, volta aquilo. É um caminho sem volta que está em constante evolução. Porque a tecnologia, uma coisa louca, pra você ter ideia. Eu estava assistindo, a gente gosta muito de acompanhar os caras que são grandes players, né? E o cara estava comentando, o economista, como é que é o nome dele, Jesus? Enfim, eu não vou lembrar o nome dele, mas a questão é que o fato que ele colocou que lá no Japão, em questão de alguns meses, antes da pandemia, logicamente, mas tinha um movimento para acontecer um meio de transporte em que dentro dele, você imagina como se fosse um trem. Quando você entra, é a vácuo, não passa ar, ou seja, flutua. Aquilo viaja, diz que é a mais de 1.000 km por hora. E é uma coisa que já existe lá. Aqui trazendo para nós, a gente nem imagina como isso possa acontecer. E outras coisas que ele colocou para nós que é tecnologia. É uma coisa que você remar contra a correnteza é uma coisa que não dá. É a mesma coisa a tecnologia. Está aí, vai evoluir e está evoluindo para melhor. Muitos bancos colocaram agora, está um processo meio moroso, uma coisa meio chata, mas já está acontecendo. E aí ele está trabalhando para melhorar esse tipo de coisa. Então, o analfabeto, que agora não está podendo fazer, eu creio que esse ano ainda eles soltam um API para poder integrar com o contrato lido por áudio. Então, assim, nem para isso mais vai ter desculpa, se isso hoje é uma desculpa, que é o único teor que não pode. Se a gente pensar que, mas tem alguns bancos que não aceitam documento com mais de 10 anos. Um pouquinho antes de entrar, você comentou, mas o banco Olé faz. Ok, é escasso ainda, só tem um banco? Tudo bem, mas faz. Antes não tinha nenhum que fazia um documento antigo, com mais de 10 anos. E vai além, né? A gente pode falar aqui de relatório de comissão, porque quando você tem um contrato que foi formalizado com papel, que precisa de assinatura, qual é o fluxo? Você faz pagar o contrato, pega todo o dossiê, documentação, comprovante de endereço, junta tudo, faz o seu protocolo para mandar para o banco ou para a promotora, chega lá, eles vão conferir tudo que você fez. Beleza, a assinatura está batendo, o documento está legível, vou baixar.
e aí você espera alguns dias, a sua comissão entra. Quando você fala de digital, não tem nada disso. Você não tem custo com o correio, justamente porque você não precisa mandar o contrato em papel. Você não precisa esperar o pessoal baixar lá, pelo mesmo motivo. E então o relatório do banco de comissão vem muito mais rápido. Ou seja, você tem um giro de caixa mais rápido. Isso já influi no seu caixa no final das contas. Às vezes você paga um vale lá no dia 20, se você faz por um banco que você sabe que não é digital, você já vai contar com esse negócio só depois que você mandar o físico. Então, assim, toda a parte digital atrelada só para melhorar. E tem mais coisa que eu peguei para anotar aqui também. Gente, você pode Mas falar melhor que Fausto, eu. isso aí que você comentou, eu sei que é parte mais de gestão, né? Mas que eu acho Sim. interessante também falar. Mas muita gente não calcula isso aí na ponta do lápis. Quanto custa um Ah, contrato para ser enviado? Por mais que o correio, vamos supor aqui, um correio ficou R$ 100 o correio. Dilui isso aí pelo tanto de contrato que você mandou. O tempo que você teve para escanear parece bobeira, mas é tempo. Esse tempo atrás eu estava prestando atenção. As meninas, ela tem que pegar o contrato, ela tira o grampo, ela escaneia o contrato, ela põe o grampo de novo, ela faz protocolo, coloca um contrato em cima do outro, pega o envelope e tudo isso aí perde só para embalar um correio que é, vamos supor, muito grande, um malote muito grande, ela perdia metade de um dia para poder conferir todos os contratos, protocolar tudo, embalar, colocar no correio, sair correndo lá, postar, entrar naquela fila gigantesca de correio, pagar e voltar para a loja. Então, tudo isso tem um custo. Uma pessoa está fazendo isso, independente se é você ou se é um funcionário. Tem um custo. Coloca isso no custo. As pessoas não colocam. Eles só pensam assim: a comissão é maior, a comissão é menor. A comissão é igual. Se você tem mais. Gasta tempo, tempo é dinheiro. Independente se o tempo é seu ou se é de um colaborador. Tudo tem um custo. E aí sim eu enxergo que os bancos que estão incentivando o digital, eles pagam mais sim. Mas não é nem só essa questão. É essa parte de gestão da empresa que muita gente não faz e é importantíssimo. Às vezes essa gestão bem feita, você vai descobrir que é mais caro para mandar o contrato, até menos do que mais caro do que o dinheiro que entra a mais que o banco te manda por ser um digital. certeza. E você ainda pode falar melhor do que eu na questão de um outro ponto que a gente anotou junto aqui, que é o raio de atuação. Quando você trabalhava só no balcão aí na cidade de Promissão e de Lins, você estava limitado ali a Penápolis, você estava limitado ali talvez a Pirajuí, que são cidades que fazem o entorno de Lins. Talvez você colocasse um raio de 100 quilômetros, aí você conseguiria atender. Mas quando você passou toda a sua operação para atender nível Brasil no seu call center, eu acredito muito que naquela palavrinha que a gente colocou que chama liberdade geográfica. Você poderia estar, fala um amém aí, em Cancún, lá na praia, digitando Nossa. proposta, controlando toda a sua operação de lá, porque não necessariamente você precisa estar presente na sua operação para poder fazer isso tudo rodar, se você conseguir colocar todos os processos que tem nas atividades. Então, você pode compartilhar alguma coisa com a gente, eu tenho certeza dessa liberdade geográfica que um call center se traz, por exemplo, e o mundo digital também nisso aí. Eu descobri, a primeira coisa que eu descobri quando eu saí não saí do balcão, tá? Mas tramitei ali para poder entrar o call center, eu descobri que tem que ser muito mais dinâmico, tá? O balcão, ele é mais tranquilo. Você espera o cliente vir, mas o call center não. O call center já é uma coisa mais agitada, qualquer mudança você tem que fazer rápido, então você tem que agir muito rápido. Mas em relação a raio de atuação, a gente chama aqui de lagoa, né? A lagoa para pescar era pequenininha. Para você ter uma ideia, na menor cidade que a gente tinha loja, acho que não tem 3.000 aposentados. Desses 3.000, a gente sabe que 50% não faz, né? Não é todo mundo. Então, sobrou 1.500. Nós tivemos aí, acho que passou pela loja aí, muito mais que metade disso. E o resto ficou banco e as outras pessoas que também fazem. E aí eu te pergunto, aonde mais? Não tinha para onde mais, era fazer para o mesmo, para a mesma carteira, a mesma carteira. Lá atrás, quando a gente renovava o contrato do cliente, o prazo era menor, e a gente renovava o contrato em 3, 6 meses, e isso fazia sentido. Depois, quando a gente passou a aumentar os prazos, já não dava para fazer isso. A carteira, você não conseguia trabalhar a carteira tão rápido, né? Então, eu acredito que isso faz com que o digital fez a gente abrir um horizonte muito maior e sair da lagoa para brincar no mar.
Então, hoje a gente tem aí a infinidade de que todo mundo tem. É todo mundo competindo? Sim, todo mundo competindo, mas eu gosto de usar a frase que você sempre fala. Tem pão para todo mundo? Tem. Tem um monte de gente que faz em banco de rede e nunca pisou numa financeira. É muita gente. Então, tem muita gente para a gente abordar que a gente está perdendo por falta de abordagem. Fica aí, igual a Marcela falou sobre o assunto de zero pagas. A gente fica correndo atrás de zero pagas, zero pagas, zero pagas. E tem um monte de gente aí que está indo na agência. Porque ninguém liga para eles. E aí? O que você me fala? Chega de Eu dar te falo que raiva. filtro, né? Cai no filtro de novo. É difícil, eu sei Que, que por exemplo, é muito difícil você vender um contrato novo. Muito difícil não, vírgula. É mais difícil você vender um contrato novo? Sim. Ele é um namoro maior, você liga para o cliente, você tem que mostrar, ele tem que mostrar as dificuldades, o que ele precisa, a necessidade dele, criar a necessidade. Tem ali um script um pouco maior. Mas o cara da agência tem essa paciência e a gente não tem? Como assim? exato. Mas o E filtro está outro, né? errado. Tem que ter um pouco de novo na operação. E outra, você falando de agência de novo, não é nem a agência que procura. No caso, são os clientes que procuram a agência. Muitas vezes para pegar fila, muitas vezes para não ser atendido como deveria, e o atendimento presencial novamente, que a gente está falando aqui é totalmente ao contrário. Então, o primeiro movimento que você tem que fazer, você aí como gestor, é pegar e fazer, peraí, qual que é o público-alvo? Porque quando a gente fala de fazer ou não fazer o digital, você consegue fazer o nicho, o filtro que você quiser. Por exemplo, se você pegar uma base de dados que você recebe do banco, você pode fazer um filtro, por exemplo, só de pessoas analfabetas, se assim você quiser. Só de pessoas que tenham benefício por invalidez previdenciária, acima de 60 ou abaixo de 60. Você consegue fazer o filtro que você quiser. E quando, a partir do momento que você consegue fazer esse filtro lá em cima, antes de passar para o seu consultor vender, positivar a margem, se tem, se vai vender uma portabilidade ou se for no cartão, quando você consegue, a gente cai naquele assunto de processo de novo, que a gente tanto gosta de falar essa palavra. Processo, porque parte de tudo isso aí, o início parte disso aí. Se você, como gestor, não conseguiu decidir um foco, ou pelo menos um parâmetro para você seguir ali, por exemplo, você decidiu ali para você na sua operação que é 90% digital e 10% físico. Uhum. Logicamente, eu tenho certeza que a maioria desses 10% cai no analfabeto. Cai em pessoas que não conseguem, ou em celulares que não funcionam tão bem. Enfim, você colocou um nicho ali. Agora, quando a gente consegue fazer um nicho, a gente também consegue fazer um nicho. Eu quero fazer, por exemplo, esse cara de Bauru que eu citei, ele só faz PAN. Ele teve que fazer um filtro para caber toda a operação dele dentro do PAN. São clientes de 21 a 74 anos, são pessoas que assinam que tem que ter acima de 60 anos, se for benefício 32, tem todo um corte para você fazer. E se assim você decidir fazer, por exemplo, só o contrato novo que você citou, que é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Se você só focar em contrato novo, você vai ter. Mas se você só focar em contrato novo, formalização, papel, você vai ter isso também. Se você focar só em digital, é o que você vai ter. Eu acredito muito nesse super foco, no hiperfoco que a gente chama. Tanto para fazer processos, quanto para a parte da venda. Porque parte daí todo o resto da operação. E quando a gente fala de filtro no digital, se você conseguir fazer tudo isso aí que a gente está falando, a sua operação pode correr não 90%, mas até 100% digital. Mas essa balança que você comentou, eu acredito que tem que ter mesmo. Tem clientes que eles não vão conseguir fazer, ou tem celulares que não vão funcionar, regiões que nem sinal dá direito. Enfim, se você conseguir fazer esse balanço que você já faz muito bem feito, inclusive, a sua operação vai ser muito mais sadia e você vai ter muito mais fôlego de caixa para poder pensar como que você vai agir no seu próximo dia, que é o também que você faz. Você planeja todo o seu dia, um dia anterior, que eu acredito, eu acho isso fantástico e que todo mundo deveria fazer, não só com o seu negócio, mas acabou o seu dia ali, peraí, o que a gente tem que fazer amanhã? Esse filtro eu acredito que tem que fazer um dia antes. Mas, ó, até tem um comentário aqui. A maioria fala que só faz na agência. Vou até falar um comentário bobo sobre isso, sobre o nosso que a gente puxou no comecinho. Você acha que cliente que trabalha com a caixa, recebe na caixa, você vai lá e faz um filtro de clientes que recebem na caixa. Cliente caixa normalmente é bem fiel. Ele vai conseguir entrar na caixa? Você viu a fila da caixa como tá? Por causa desses auxílios? Aqui tem uma tenda que deve ter umas 50, 60 cadeiras. Mais ou menos para as pessoas ficarem sentadas. Você passa lá, tá todas as cadeiras ocupadas e mais um quarteirão de fila.
Que cliente que vai pegar a fila para fazer empréstimo consignado na Caixa? É muito difícil. Pega esse filtro, testa fazendo um novo, ligando para cliente que recebe na Caixa. Eu duvido que você vai conseguir vender pelo menos um contrato. Duvido, porque olha o argumento. Você vai querer enfrentar a fila da Caixa? Porque se ele tem a necessidade também, tá? Se você criar a necessidade nele, ou ele tiver no momento de necessidade, precisando desse dinheiro, seja para reforma, seja para qualquer outra coisa, realmente ele vai procurar quem faça. E esse quem faça não vai ser a Caixa. Faz um filtro, experimenta fazer isso aí e depois você me conta. Mas em relação a outra coisa que você falou, eu acabei me perdendo. O que você falou para mim no último assunto? Me perdi. Deixa eu Achar achar. aqui. Ela falou de zero paga, depois fala que as taxas são baixas. A Sobre maioria fala que organizar faz o na dia no dia agência. anterior. É que quando você Uhum. trabalha com o call center, Paulo, você precisa deixar organizado o que a equipe vai trabalhar no dia anterior. Mesmo que seja sequência. Ah, não, a equipe vai continuar trabalhando esse mesmo tipo de cliente. Aqui eu faço a organização no dia anterior. E a minha organização de amanhã, por exemplo, já está toda feita. Eu fiz isso antes de encerrar o expediente. Mas amanhã eu vou falar isso sobre fazer um stories aí, algum horário do dia, e falar sobre isso, como que eu faço essa organização e o que me ajuda. Antes, um dia eu não fiz. E hoje eu faço e não deixo de fazer. E aí, deixa um spoiler aí para o pessoal dar uma olhada nesse assunto, é muito Então, legal. mas, poxa, então se a gente pegar mas trazendo isso para o mundo digital, porque eu tenho certeza que os filtros e as ações que você vai executar amanhã, eles são muito tendenciosos para o digital. Porque se a sua operação é 90-10, você vai falar, não, peraí, qual o mailing que eu vou colocar hoje? Qual banco que eu vou prospectar hoje? Qual o tipo de contrato que eu vou colocar hoje? Eu falei, você vai correr para o digital, eu tenho certeza disso, porque não tem como muito fugir disso aí. A Vanessa falando, dá até a vontade de ir na frente da caixa panfletar. Mas não E é um adianta você serviço. completar lá na caixa, porque eles não estão lá, cara. Eles não vão pegar a fila para fazer lá. Não faz sentido. Você tem que ligar para ele, faz um filtro, liga para esse cliente da caixa, que recebe na caixa e fala, ó, cara, tô dizendo assim, né, informalmente, tá? Mas nosso script normal. Liga para esse cliente e fala para ele, nesse momento eu sei que o senhor está tendo dificuldade e eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para o senhor não enfrentar aquela fila, não correr risco. E é totalmente verdade. Além de ser verdade, é um cara que os aposentados que vivem, vamos dizer assim, os não tomadores, vamos pegar aí os não tomadores. E se eles são mais propícios, vamos dizer assim, a ficarem com a agência. Porque são os gerentes deles que cuidam das contas, quando tem algum problema eles ligam, mas enfim, todo esse movimento que a gente falou de agência fechando, esse tete a tete não vai estar tão próximo, sabe por quê? Porque lembra da informação que eu falei que o gerente da agência está com o colete da humildade de posso ajudar? É isso. Os Ele não caras tá não dando têm conta, né? mais tempo. Ele não tem mais tempo hábil para poder cuidar de tudo isso. Ora ele está ajudando nos caixas eletrônicos, ora ele está lá dentro fazendo serviço de caixa, ora ele está na gerência cuidando de conta que está com problema. E assim, daqui a pouco não vai ter nem mais ele para poder resolver isso. Por isso que nós somos válvula de escape, somos os profissionais que movimentam a economia, como a gente disse na terça-feira, e quanto mais correr para o digital, que é um caminho sem volta, mais resultado vai ter. Porque você não fala só de produção aqui, a gente está falando de processos operacionais, nós estamos falando aqui de fluxo de caixa, porque você recebe seus relatórios com mais agilidade. A gente está falando de redução de custo, porque você não vai precisar mandar um SEDEX com a Vanessa. Meu Deus do céu, ano passado você mandou 2 caixas de contrato. Eu lembro que eu levei no carro uma vez. Eu falei, meu, você economizou bem aí, você vai me pagar um churrasco, eu falei ainda pra você. Porque De você correio, ia né? pagar, Porque a gente manda Sedex, 2 caixas de Sedex é peso, hein? você ia pagar um absurdo de você. Eu falei, meu, e nem todo mundo tem uma possibilidade de poder fazer isso aí. Seu Então, áudio você ficou tem redução de baixo. custo. Então, você tem redução de custos, você tem uma porção de coisa que faz com que o digital ele seja mais barato, ele te remunera melhor, no 100% dos casos. Se você acompanhar as tabelas de comissões que se tem aí, é um outro ponto que estava passando em branco, mas você vai ver em qualquer tabela digital, ele acaba remunerando mais. Porque se você pensar o banco, imagina o banco recebendo todos aqueles papéis, aqueles imensas caixas de contratos,
Até o banco está economizando, porque ele tinha que alugar um galpão para receber, pessoas para conferirem contratos e sistemas para ficar pegando aquilo lá, baixando, pegando e baixando. É o que eu Então, assim, falei, é hoje já bilionária a economia. é bilionária a economia. Então, são tendenciosos todos eles, até os que hoje não têm nenhuma operação digital. Acho que nem tem hoje, se a gente parar para analisar, não deve ter algum banco que não tem nenhum piloto ali funcionando de teste. Olha, eu sei que Cem por cento deles não tem o Banrisul, né? Que ele não tem o digital, mas ele já se tem, pronunciou que tem está piloto. fazendo. Tem O piloto. Bradesco não tem, né? O nosso Bradesco, Bradesco Promotora, mas ele já se pronunciou também que está fazendo. E o resto eu acho que já está tudo caminhado já. Exato. Para ele é muito mais custoso ter aquele galpão enorme lá em São Paulo, na Avenida Paulista, que é super caro um aluguel. Para você ter ideia, o do BMG, que eu mesmo já fui entregar contrato lá, era um galpão enorme, num prédio específico, com um andar só para receber, um andar inteiro. Você imagina o quanto num custo de aluguel, quantos funcionários não tinham para Mas você falou receber aí, é um e custo para visualizar. receber. Na verdade, eles guardam a terceirizada, eles pagam para a terceirizada aí por 20, 30 anos para eles guardarem esses contratos. Então é mais esse custo. Eles recebem no banco e despacham para uma terceirizada para arquivo, que é já uma fazenda do tamanho do galpão onde é guardado. Exatamente. Mas é isso, Agora tudo que você você falou, imagina, pode terminar. você imagina o dia que o Banco Central pedir um contrato para fazer uma verificação. Imagina os caras procurando esse contrato. Não vai achar. Cai naquela de novo o risco de contestação, de perder um contrato. E você falou bem, é um prédio só para receber, ele não é um prédio para conferir e ficar lá alojado. Ele tem que alocar, ou seja, o custo é muito maior e a redução no custo para ele faz com que, eu tenho certeza que futuramente a comissão tende a aumentar, porque se ele está economizando de um lado, ele tem também uma queda de taxa Selic ali, que ele tem que flexibilizar as tabelas, mas com todo esse, vamos dizer assim, ele está enxugando o custo para conseguir também remunerar vocês que estão na ponta aí. O que eu ia falar, Paulo, isso me faz pensar o tanto de gente que ainda cabe nesse mercado. Eu sei que ninguém quer concorrente, tá? Quem tá aqui e tem já vai falar assim: não, não tenho espaço para mais concorrente. Mentira. De verdade, se eu tivesse concorrente só financeira, só correspondente bancário, eu seria muito mais feliz do que ter que concorrer com os bancos. Nada contra os bancos, mas é uma outra pegada. E o cliente que é fiel a um banco, como algumas pessoas comentaram, né? Ah, tem cliente que só quer fazer no banco, só quer fazer no banco. E realmente existe. E a gente quebrar, porque eles têm medo, né? Já imaginou se todos os nossos clientes tivessem passado por um correspondente bancário, tivessem tido uma boa experiência com esse correspondente bancário? A gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco não vai ter espaço para as agências fazerem o consignado. Lógico que essa realidade que eu estou colocando aqui, ela é impossível, tá? Sempre vai ter uma mescla dos dois. Mas eu falo que Sim. se a gente concorresse só entre a gente, só entre correspondentes bancários, com certeza ia ser mais fácil a venda, porque o cliente está acostumado com isso. Tem cliente que nunca pisou em um correspondente bancário, nunca pisou em uma financeira. E tem medo. Medo. Não é preconceito, é medo. Então, quando esse cliente ele tem essa experiência, vocês podem ver. Quando você pega um extrato do cliente que fez uma, duas vezes, a tendência é ele sempre fazer em financeira. Agora me responde, por quê? Porque a gente tem a expertise do crédito consignado. Quando ele vai no gerente do banco, o banco tem isso e mais 1 milhão de coisas para fazer, como você mesmo bem colocou. Ele ajuda nisso, ele tem conta corrente, ele tem cartão para bater meta, ele tem consórcio, seguro e capitalização. Então ele sabe de tudo, ele é aquele cara que é especialista um pouquinho em cada coisa. E quando você vem para uma financeira que estudou o produto que vende e realmente está ali, faz parte da essência do negócio, o cara consegue fazer milhões de negócios muito melhores que o cara ia fazer no banco. Você oferece valores que é muito mais vantajoso para o cliente. Então, eu acredito que tem duas coisas nesse momento aí para se pensar. Tem espaço para muita gente que quer aprender a trabalhar de verdade no negócio. Como eu sempre digo, estudar sempre, 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 sempre. Nosso produto ele está em constante evolução. Total. E assim, o que você falou agora aí sobre agência de novo, me fez lembrar um outro fato aqui. Que assim, quando a gente fala de filtro, voltando um pouquinho de filtro, o cara que fez um filtro para fazer digital e que for qualquer banco, banco X, para fazer novo, você fala, meu, por que
a gente tem um estudo aí, Ivan, que a gente fez um outro conteúdo, mas tem um estudo que ano passado, 70% dos contratos novos, falando de contrato novo, ficaram em agências bancárias, bancos de rede. E o motivo é muito simples. Nós, como Corbans, profissionais também, viciamos em fazer um filtro para portabilidade. E aí, a portabilidade, a gente esquece de ofertar um novo. E aí o cara está sem opção. Ele acaba indo de bandeja, de forma presencial, indo para o banco. Sendo que a gente podia estar fazendo um filtro, prospectando clientes para fazer digital de forma nova. O contrato paga muito mais rápido, que tudo que a gente já falou aqui. Então, eu acredito que volta no filtro. Tudo que você colocar filtro, funciona. Agora, com esse tanto de agência fechando, eu acredito que o número fica um pouco mais parelho. E Isso que eu ia vários falar. Eu contratos não vejo a hora de digitais. sair o estudo de como vai ser esse ano. Como foi esse ano. Mas finalizar ali, porque a gente ganhou um espaço grande em relação a tudo que a gente está passando no momento. Sim, e antigamente era o contrário, né? Antigamente a gente era 70% para nós contra 30% para a agência. E com toda a expertise, você falou bem, a gente tem uma expertise muito maior que eles. Tanto é que os vendedores, a gente nem chama de vendedores mais, os funcionários que estão na frente, na ponta da venda. A gente chama de consultor, porque ele de fato é um consultor. Ele consegue fazer negociações que antes a gente nem pensava que dava para fazer. Criar necessidade hoje é muito mais fácil do que antes. Então, quando a gente fala assim de, comparando, né, agência contra Corban, está muito mais propício para nós. Fechando a agência, contratos digitais sem necessidade do cliente vir até você e ele se acostumando com a operação. Ele já perguntando para você, eu tenho certeza que você já pegou no telefone e falou, mas esse contrato aí é digital, né? Tipo assim, ele não quer assinar nada, ele não quer se deslocar, ele quer o dinheiro na conta dele. Se ele for se deslocar, vai ser só para sacar o dinheiro. Então, Ô, Paulo, é de eu sei que verdade. o assunto está muito legal, daria para a gente falar isso aí mais umas 5 horas, mas faltam 5 minutos e se a gente não encerrar dentro do tempo, eu não consigo salvar a live. Igual de terça-feira que caiu, né, a conexão, minha internet, minha bateria caiu. Não ficou salvo. Então, para garantir que vai ficar salvo, a gente precisa encerrar pelo menos um minutinho antes aí. Infelizmente, mas depois a Fechou. gente pode voltar nesse assunto em uma outra oportunidade e falar o que ficou de fora, porque tem muito assunto sobre isso, é um assunto muito Tem, extenso. nossa, uma pautinha para o Insta aumentar o tempo das lives para nós aí. Mas enfim, vamos voltar então na terça-feira. É o compromisso nosso é lei agora. Não é só quinta-feira, é toda terça às 20 horas com essa troca de conteúdo. Pessoal pedindo também mais temas aí, pode colocar aí, a gente vai estudando Manda o no que for de direct, né, os pertinente. temas, a gente vai ver É, o que a gente consegue fazer. E acho que vamos ver se a gente consegue colocar amanhã já nos stories e no próprio feed qual vai ser o tema, para a gente já ter as perguntas mais prontas, né? Se o sim, pessoal aí se vocês já preparar para vão perguntar. perguntando. Não esquece também de se inscrever nos nossos outros canais que tem aí. A gente tem canal também no WhatsApp, tem um canal ali que a gente vai começar a jogar conteúdo ali, com mais pessoas dando dicas para nós de o que fazer. Lembrando que isso aqui não é só nós passando informação para vocês, é essa troca gostosa que a gente tem toda terça agora também e toda quinta. Você que tem essa vontade de se juntar para nós, chama aí seus amigos também que tem essa vontade. O seu irmão aí também, Silvio, se ele puder assistir a gente aqui para ter uma visão diferente, pode convidar que a gente vai ser super bem-vindo. E aí, pessoal, aí, parabéns pela live, muito obrigado, muito bom, agradecemos, gente, e isso não existe sem vocês. Obrigado. Então vamos lá. Até terça-feira às 20 horas. Valeu, galera. Até mais.